Olá tribo, beleza? Meu nome é Elton Mineiro, sou Tech Manager aqui na Tribe, fui cofundador e CTO da Codination. Nessa aula do nosso curso de Python básico, nós vamos falar sobre métodos de classe e como eles se diferenciam dos métodos de instância. Antes de irmos para a aula, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos que a gente vai gerar por aqui. Toda semana tem vídeos novos sobre carreira, sobre tecnologia, sobre programação. Aproveita os comentários e se apresenta, fala quem você é, de onde é que você veio e por que você está assistindo a gente. Se você chegou agora por aqui, essa videoaula faz parte da Acelera Dev Python, que era um programa da Codination que agora está aqui no canal da Tribe. Para entender um pouquinho mais sobre todos os detalhes, dá uma olhada nesse vídeo que eu expliquei um pouco melhor. Para acompanhar essas aulas, você vai precisar configurar a sua máquina. Para isso, a gente colocou aqui na descrição do vídeo um link com instruções de como configurar o ambiente para você conseguir acompanhar, usar o Python, etc. Se você tiver alguma dúvida, use aqui a seção de comentários e faça sua pergunta que nós da Tribe ou alguém da comunidade vamos te responder o mais breve possível. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre métodos de classe, tá? E vamos falar também um pouco sobre a diferença entre os métodos de classe e o método de instância e vamos fazer aqui alguns testes relacionados a esses dois métodos. Então, antes da gente implementar algum método de classe, vamos definir aqui uma classe chamada impressora. E aí dentro dessa impressora eu vou implementar, quer dizer, aqui um método chamado imprimir folha. Só que esse método, lembram que os métodos de instância, né, a gente recebia o self como primeiro argumento. No caso, esse imprimir folha ele vai ser um método de classe. Então nesse caso a gente vai passar para ele o primeiro atributo como CLS. A gente não pode usar class aqui, porque class é um nome reservado da linguagem. Então, ele vai acusar um erro ali caso a gente use class. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente dar um print aqui, folha impressa. Ok. Só que, dessa forma como nós declaramos aqui, ele continua como sendo um método de instância. Para a gente permitir que esse método seja um método de classe, a gente precisa decorar ele com @class method. Que aí desta forma a gente não precisa fazer uma instância de impressora para poder chamar esse método. A gente pode simplesmente impressora.imprimir folha. Né? Então se a gente rodar aqui esse exemplo com o comando Python métodos de classe, ele imprimiu lá a folha conforme a gente pediu, né? Então, se, por exemplo, eu criar aqui, como eu comentei, o método de classe, ele tem o escopo da classe. Então, se eu criar aqui, por exemplo, uma outra função, né, imprimir livro, eu vou passar aqui para ele o CLS, né, e a quantidade de páginas desse livro. Então, vou colocar aqui, ó, páginas. E antes de, na verdade, eu pulei aqui. E aí, o que esse cara aqui vai fazer? Ele vai chamar for e in range páginas. Então, para cada página, ele vai chamar o imprimir folha. Imprimir cls.imprimir folha. Tudo bem? E aí também é o mesmo esquema que o imprimir folha, eu preciso decorar ele aqui com o class method. Então aqui embaixo, quando a gente invocar, né, impressora, por ser uma função de classe, eu consigo simplesmente chamá-lo da classe, imprimir um livro de, sei lá, 5 páginas. E aí, só vamos colocar aqui um print para poder diferenciar, tá? E aí, na hora que eu for imprimir, executar aqui novamente, opa, fizemos ali um erro, aqui não é página, é páginas. Então, vamos rodar, corrigindo ali, vamos rodar aqui novamente. Então agora, como os dois estão no escopo da classe, né, eu consigo chamar de um pro outro. Então aqui eu consigo fazer a impressão das minhas 5 folhas. 1, 2, 3, 4, 5. E beleza. Só que, por exemplo, eu também consigo chamar essas funções de classe, eu consigo também chamá-las de uma instância. Então aqui eu vou criar uma instância chamada impressora. Ela é do tipo impressora.
E vou fazer o mesmo exemplo ali do de cima, né? Então, impressora, ponto, imprimir folha. E aí aqui eu não coloquei o separador, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são 5 que a gente chamou aqui em cima, mais 1 que nós chamamos aqui embaixo. Tá? E, assim, as funções que a gente implementa no escopo de classe, elas não têm acessos aos atributos. Então, se eu definir aqui, por exemplo, uma função init, def init self, eu vou criar aqui um atributo chamado a, por exemplo, a é igual a 10. Tá? Então, se eu criar aqui uma nova função, arroba class method def imprimir a, eu vou colocar aqui então print cls.a, que foi o atributo que nós criamos ali em cima, tá? Então, se eu tentar utilizar, deixa eu colocar aqui um print para separar. Então, se eu tentar utilizar impressora ponto imprimir a, se eu tentar utilizar essa função, ele vai dar um erro, porque o a não é reconhecido, né? Então, aqui ele está falando que o objeto impressora, né, a classe impressora, não tem o atributo a. Mas a gente pode pegar e tentar utilizar essa instância aqui de impressora, da qual eu defini esse a, né? Vamos ver o que vai rolar? Então aqui eu vou apagar. Na verdade eu vou só comentar aqui para ficar de exemplo. E aqui eu vou utilizar minha instância de impressora ponto imprimir a. Porque agora na instância o meu a está criado. Vamos ver aqui o que vai acontecer com isso. E ele deu o mesmo erro. Ele também falou que ele não consegue imprimir, porque a classe impressora não tem o atributo a. Porque lembrando que quando a gente fez aqui o init, a gente colocou esse a no escopo da instância, não no escopo da classe, certo? Então, com isso, no momento que eu chamo uma função de classe, o escopo dela é a classe e não a instância. Então, por isso que ele não conseguiu encontrar esse a. Aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essas funções de instância. E aí vai ficar mais claro a diferença entre as duas. Obrigado e até lá. Então é isso, tribo. Não se esqueça que se você tiver alguma dúvida quanto à aula, use a área de comentários para perguntar, que nós da Tribe ou outras pessoas da comunidade vamos te responder o mais breve possível. Além disso, não esquece de curtir o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos sobre programação, tecnologia que nós vamos gerar. Até a próxima!